Olha, então começamos aqui com uma breve apresentação do Marco. Marco, dá-nos uma breve apresentação do grupo, como é que começa o teu percurso, onde é que nasceste, Olha, eu antes de mais quero-vos agradecer aos dois o facto de me terem convidado para estar aqui presente e parabenizar-vos a vocês pelo projeto, que é uma coisa que fazia falta, que hoje em dia mais pessoas também já estão a fazer e que faz falta para movimentar o nosso cenário, o cenário do fitness, principalmente ligado à nossa modalidade, ao culturismo. E depois dar-vos as boas-vindas aqui ao meu retiro, ao meu sweet spot, é um local que tem muito significado para mim. Eu sou de Gaia, mas não sou da Aguda, sou mais do centro, Vilar de Paraíso, Laborim, que é onde eu moro, e tenho 40 anos. Já tenho 40 anos, graças a Deus ninguém me dá, mas ninguém me dá. Eu sou o que parece mais fodido. Ninguém me dá 40 anos, a não ser pela careca, mas já tenho 40 anos, nasci em 82 e comecei o percurso no fitness em 2003, ou seja, já vai a caminho de, faz em novembro, 19 anos que eu comecei a trabalhar nesta área. Cheguei a esta área um bocadinho, acho que como muitas pessoas, um bocado aos trambolhões por acaso. Eu não sabia o que era um halter, o que era uma barra, tinha a vontade de ficar com um corpo diferente, porque eu era complexado pelo facto de ser muito magro, mas não sabia como, nem tinha conhecimento de nada sobre isso. Eu jogava futebol, desde os meus 11 anos, até que tive um problema tinha umas dores muito chatas no pé, então fui consultar com um ortopedista muito conhecido na altura e ele disse-me se eu queria continuar. Eu já estava nos júniores, ia fazendo alguns treinos com séniores no Canelas, mas eu também não ia dar jogador, atenção. Não seja visto Forma depreciativa, não, Canelas houve uma altura, sim, houve aí uma altura em que havia ali um grupo de pessoal que jogava lá, tinha assim, por assim dizer, tinha uma agressividade um bocadinho para lá, mas o resto é boa gente, eu conheço alguns deles, é boa gente, mas eu joguei antes disso, joguei bem antes disso, mas pronto, eu também não iria dar jogador, até porque poderia ter algum jeito, mas eu não tinha no futebol aquilo que tenho um bocado neste desporto, que é a disciplina, e que me faltava um bocadinho isso, que era a disciplina, e eu queria dar a bola no pé. Correr, eu virava para o meu treinador e dizia: não, eu não sou do atletismo, mister, futebol, é bola no pé, eu não é para correr vou para o atletismo. Olha, eu comecei como lateral direito, depois, como era para correr muito, exatamente, mas como eu não gostava de correr, fui logo encostado. Então, mas isto na altura no clube em Gaia, não comecei no Canelas, eu comecei no Vila Novense, depois é que fui para o Canelas. Tive lá uns problemasitos no Vila, porque passaram-me de jogar para a bancada, e eu, como uma criança de 11 anos, perguntei ao meu treinador se eu poderia melhorar. Eu acho que até fui extremamente adulto para a idade, perguntei que eu poderia melhorar, porque tinha achado estranho de passar de titular para a bancada, ao qual me foi respondido que não tinha satisfações a dar a miúdos de 11 anos. Então eu, na altura, era reguila, tinha o sangue na guerra, então respondi-lhe mal, com uns palavrões pelo meio, então tive ali os problemas, isso aí... Estás bem aí no Canelas. Isso aí, e fui na altura. Não, o Canelas surgiu porque eu estudei em Canelas, do meu 5º ano até ao 12º. Eu fiz todo o meu percurso escolar, tirando a primária, que foi onde eu morava, em Laborim. Depois foi em Canelas. Então tinha amigos meus, então fiquei um bocado desanimado com o futebol. Então jogávamos na escola, disse: pá, é um desperdício, mas tu jogas muito bem e tal, tens que vir jogar competitivamente. Então lá fui eu. E depois passei, que no Canelas disseram-me: não, tu és muito preguiçoso para correr, mas tens jeito com a bola no pé. Então mais para a frente, no meio, então eu jogava ali atrás do ponta de lança, aquele manguela que anda ali. Não, na altura a gente chamava o falso ponta de lança. Era o falso ponta de lança, ou seja, eu, como era um pau de virar tripas, eu se viesse para aqui,
na altura em que eu jogava futebol, tu metias-me como eu disse há pouco tempo no podcast, metias-me um fio no cu e eu era um papagaio, que eu pesava 54 kg, 55 kg, e já tinha esta altura, que era muito magro. Então jogava nessa posição, tinha o ponta de lança, normalmente era o rapaz um bocado mais corpulento, e depois atrás, e eu fazia muitos golos por isso, e cheguei a fazer, até cheguei a ter algum sucesso ali. Mas depois foi-se perdendo, porque assim, à medida que se vai evoluindo nas camadas, é preciso um grau de exigência maior, sobretudo a nível físico, e uma predisposição física que eu na altura não tinha mentalidade para isso, não tinha. E que encontrei depois na musculação, pronto. E então vim para a musculação, porque eu tive essa lesãozita no pé, e o médico disse-me, pá, olha, futebol acho que é para esquecer, porque tu vais andar constantemente com dores crónicas, e na altura, eu lembro-me que andei 1 ano e meio de ortopedista em ortopedista, e o último que me deu tipo, o verdito final, e entretanto eu já estava a fazer o curso da musculação, fui encaminhado pelo meu professor, e ele até me disse para eu evitar, como eu estava a tirar o curso de musculação, para evitar trabalhar muitas horas em pé, por causa eu tenho um encurtamento dos tendões do tornozelo e do tendão de Aquiles, que me provocam uma inflamação grande. Ordem que tu acataste até os dias de hoje. Ordem que eu acatei até os dias de hoje, não haja dúvida. Porque, infelizmente, cheguei a fazer 13 horas de sala, 14 horas de sala, num ginásio, e cheguei a trabalhar nas antigas instalações do Grifo, que era 2 andares. Ou seja, tinha que subir e descer as casas o dia todo. Mas aí eu tinha crises de dores mesmo, tinha que me sentar algumas vezes, e foi aí que me foi o primeiro e quase o único contacto, pouco tive contacto depois disso com substâncias anabolizantes. Foi a primeira vez que eu tive contacto com anabolizante, que me foi receitado o Decadrobolin, as ampolas de 25 miligramas, foi mesmo receitado. Depois, uns anos mais tarde, já eu treinava, já tinha um corpo mais evidente, e o meu médico de família, só porque eu lhe disse que o meu ortopedista me tinha receitado, disse-me: o seu tempo de antena acabou. Pá, eu tive ali um problema, minha mãe teve ali um problema, quis fazer queixa do médico e tudo, porque eu disse-lhe que para comunicar ao doutor, eu sou o meu médico de família, eu quero comunicar que, pronto, eu tenho uma lesão e tal, e que estava-lhe a comunicar que fui a um especialista, e o especialista, após vários exames, taques, por aí fora, receitou-me isto, e eu mostrei-lhe, e ele olhou assim para mim, parou assim 2 ou 3 segundos, espera lá, tu queres é ficar grande, tu queres é começar que eu te passe aqui umas receitas. Então, pá, lá deve ter dito isso, por essa questão. Pá, o que é certo é que, pronto, acho que isso não se diz a ninguém, né? Até porque eu só estava a comunicar ao meu médico de família, não estava a fazer pedido nenhum. Mas pronto, e ele teve essa saída, o seu tempo de antena acabou, pá, eu vim-me embora, pronto. Ou seja, não, porque entretanto eu já tinha outra mentalidade, foi que a pessoa vai amadurecendo dos 11 até aos 20, 19, 20, por aí, já tinha outra maturidade. Não, e depois, a partir daí, hoje em dia eu considero-me, e a maioria das pessoas que convivem comigo, considero-me uma pessoa extremamente calma, não sou de ferver em pouca água, sou muito pacífico. Mas tu consegues responder, mantendo exatamente a mesma Sim, calma. consigo, mas na altura eu fiquei assim um bocado estupefacto. Eu levantei-me. Ok, doutor, nem sabia. Eu cheguei à recepção e só disse, no guichê, disse: é normal um médico responder desta forma, assim? Se eu responder dessa forma, se depois respondeu, acho que não é forma de responder, mas... Se eu levasse até uma resposta dessas, eu até me gostava, se calhar, a compreender o que é que ele me estava a querer dizer com aquilo. Sim. Então, Mas pronto, eu percebi logo... Vista que estava a falar até do trabalho de um colega dele. Exatamente. Não foi nada ético, pronto. Não foi nada ético, mas pronto, foi isto para dizer o quão grave era a lesão, a ponto de ter que ser receitado um medicamento desse género, que muitas das vezes as pessoas que andam no nosso meio não sabem, pensam que esse género de substâncias foi criado só para isto, mas não. Mas todas elas foram criadas. Sim, todas elas. Têm um propósito medicinal, pronto, e que é o...
foi testado e viu-se que, pronto, a performance era aumentada com isso. Pronto, e depois fui fluindo sempre como instrutor de sala. Na altura o instrutor de sala era um bocadinho desvalorizado. Na altura até nem era instrutor, era monitor de sala. Era monitor de sala, era um bocadinho desvalorizado porque foi naquela altura, 2003, 2004, a altura do boom daquelas modalidades da Les Mills, o Body Combat. Pá, era, tipo, toda a gente queria era tirar a formação de aulas de grupo, cagavam na musculação. Musculação era... Quanto pagavam a hora? Na altura, eu nunca apanhei nenhum ginásio que me pagasse a hora. Pagavam-me sempre um salário fixo. O primeiro salário que eu recebi, não posso dizer que era mau, mas para a altura, pronto, era o que era. Eu fazia 4 horas, foi em Alfena, foi num ginásio em Alfena, eu acho que ganhava cerca de 400 euros por 4 horas diárias, de segunda a sexta. 4 horas diárias. Sim, segunda a sexta. Sim, por aí. Eu era... 80 horas mensais. Em que ano? Sim, era muito. Em que ano? 2003. Só que aquilo era uma coisa muito pequenina, percebes? Era gerido de uma forma muito... Aquilo era uma coletividade, até era um clube, e que tinha uma salinha... Ficava até 5 horas a hora. 80 sim, vezes 5, sim. Não estava mal. dá 400. Sim. Não, é o que eu estava a dizer. Eu tinha a noção que até não era mal pago, mas quando eu soube a realidade de outros locais, sim, havia locais a pagar, pronto. Só que também eu tinha em consideração o facto de aquilo ser um clube pequenino e tal, mas eles foram excelentes comigo. Aliás, tirando um patrão, nunca tive razão de queixa de nenhum. Eu saí sempre pelo meu próprio pé, saí sempre, e graças a Deus até hoje, hoje já não estou ligado a nenhum ginásio, especificamente, trabalho por conta própria, mas deixei sempre porta aberta. Foi uma coisa que eu tive sempre de bom, e eles reconheceram imenso, porque eu entrei lá, aquilo era engraçado que nós tínhamos uma folha de presença, então todo o aluno tinha lá as folhas com o nome do aluno e tinha uma cruzinha no dia do mês, e o aluno chegava lá à sala e metia a cruzinha. Coisas de antigamente que era engraçado. O que é certo é que aquilo, quando eu entrei lá, aquilo tinha 50 e tal pessoas que frequentavam a sala de musculação, porque depois eles ainda tinham kickboxing e outras aulas. Ao fim de meio ano, mais coisa, menos coisa, tinha mais do dobro. 100 e qualquer coisa. Eles chegaram-se logo à frente. A partir do momento que aquilo subiu ali, mais 30, 40 pessoas, disse, não, Marco, olha, nós queremos te agradecer imenso o trabalho, tu, Marco. Marco. Mas eu sou Marco António. Eu sou Marco António. Daí o Imperatório. Okay. Daí há muita gente que não sabe o porquê do nickname do Imperatório, mas já conto isso mais à frente também. Tem a ver com isso e tem a ver com a altura dos fóruns. Pronto. Quando havia os fóruns, ninguém usava o nome próprio. Então nos fóruns de bodybuilding eu usava o nick. E eu, sei lá, até eu nem percebia nada da internet. Um rapaz no ginásio disse, tu tens que entrar nos fóruns e tal, aprende-se lá muita coisa. Só que ele era tipo aqueles nerds de informática, não percebia nada. Da tua área tem que haver também e tal, inscreve-te, não sei lá como é que se inscreve essa merda. E ele, tens que criar um nickname. Nickname, o que é isso? Nem sei o que era um nickname. Eu disse, como é que te chamas? Marco António. Marco António, isso é nome de imperador. Eu disse, pronto, então olha, mete aí, eu curto Itália, até sei falar italiano, então mete aí Imperatório. Pronto, e ficou. E foi até hoje, tipo, quase marca registada. Pronto, e reconheceram o meu trabalho, foram extremamente atenciosos comigo, e pronto, depois a seguir fui para o Grifo. Foi a primeira vez que eu tive contacto com o Grifo. Na altura, quem me recomendou o Grifo foi o Miguel Mesquita, o dono da SL Nutrition, que é um dos meus grandes amigos e uma das melhores pessoas que eu conheci neste meio, a que eu agradeço eternamente por tudo o que me ajudou, ainda ajuda atualmente, ainda tenho parceria com ele. E foi ele na altura que me recomendou ao Grifo. Porquê? Porque ele vendia os suplementos a esse ginásio do clube, lá em Alfena. Então, ele na altura, olha, o Sr. Carlos acho que falou com ele, tem um rapaz aqui que é da IDGA e ele está a começar agora, se calhar é bom, e é uma boa escola para ele, e para mim foi uma grande escola, foi
Como é que funcionava o ginásio do Grifo? Na altura eram outros tempos, porque hoje em dia o que se vê no Grifo é muita gente a querer ser atleta, a querer ser um competidor, né? Vê-se muito isso. O pessoal que entra, no início sabe que não tem o corpo, mas quer ter essa ambição. Na altura era muito diferente, mas era comum aqui no Norte. No Sul já havia uma cultura de culturismo diferente, mas aqui no Norte era a cultura do grande, porque normalmente havia os gajos grandes do ginásio trabalhavam à noite como seguranças. Não, eram os seguranças da noite. Então não havia aquele culto por um corpo grande e definido, havia o culto de um corpo grande. Não havia informação, a nível de nutrição era muito parca. A gente comprava as revistas da Muscle Mag, Muscle Fitness, por aí fora, e ia vendo umas coisas por ali. Mas era do género, pá, o Marco, eu era magrinho, 70 quilos, e na altura já tinha subido aos 70 quilos, chegava lá, estás a ver, tubarões, quem é este gajo, vem para aqui, este filete vem-me dar treino, quem é este filete, olha para este filete, vem-me dar treino aqui. Durou ali meio ano a coisa, foi difícil, pediam treinos ao Zé Carlos e eu ficava encostado, olhavam para mim, que então havia essa coisa do gajo grande é que percebia e tal. Ao fim de meio ano lá me ouviam a falar, então lá foram gradualmente pedindo e vendo, pá, se calhar o chaval até percebe aqui umas coisitas e pronto, e foi bom para mim, porque eu fui aprendendo muito com eles também, porque assim, nós estamos sempre a aprender, né? Nós estamos sempre a aprender, eu comecei a ganhar algum calo por aí, aprendendo com os mais velhos, um ou outro atleta que ia lá a treinar, pessoal do Norte que queria competir, normalmente focava-se mais no Rómulo, porque o Rómulo na altura já preparava atletas, o Grifo não, então o Grifo fazia juiz, chegava a entrar como juiz em algumas provas, mas competir, atletas lá a competir, sabes como é que é? A realidade, se tiveres lá um atleta, 2, 3, puxa-te mais, a tu também, e então lá na altura foi um bocado por aí, fui aprendendo com outro, e pá, depois foi sempre a seguir, outros ginásios, trabalhei já competi 2 vezes, competi em 2013 e em 2015, foi a última vez, exatamente, mas tu competiste, foi no Regional Norte, a tua primeira prova, eu lembro-me, por acaso lembro-me, competiste, o teu preparador acho que era o João Caneco, e foi a primeira prova do Mauro, se não estou em erro também, exatamente. E eu competi em 2015, competi no final do ano, na Taça Carlos Rebolo, na altura era o Mel Arena, agora é o Altice. Foi a última competição que eu fiz e foi pena na altura não ter dado continuidade, porque uns meses, 2, 3 meses a seguir, eu estava provavelmente na minha melhor forma e toda a gente pensava que eu ia competir a seguir, logo nos regionais a seguir. Disse, não, pá, a minha preparação agora é para a maior competição da minha vida, que é ser pai. Então fui pai em março de 2016, pai, pronto, algumas pessoas já sabem o problema da minha filhota de saúde e a partir daí dei prioridade completa à família e ao trabalho, pronto, desenvolver o trabalho. Voltar sempre, está cá sempre. Nunca, eu acho que isto eu nunca disse em público. Eu treino poses quase todos os dias. Mesmo estando gordo, mesmo estando completamente fora de forma, nunca deixei de treinar poses. Porquê? Porque eu acho que isso é o pior que o atleta, ou aquele que quer ser atleta, faz. Ou que já competiu e está parado, mas eu não estou a preparar para competir, não vou treinar poses. Erro crasso. Porque é onde a maioria falha, e é onde se vai perdendo o bichinho ano após ano. E uma pessoa, pá, eu não sou pessoa de me estar constantemente a ver, não, aliás, se vocês repararem, eu acho que vocês nunca me viram de manga cava, eu ando sempre roupas super largas, porque é assim que eu me sinto bem, só em casa é que eu treino as poses e às vezes faço alguns vídeos, por acaso já não faço há algum tempo, por causa do trabalho, a rotina, graças a Deus tem sido boa e não tenho treinado tanto, mas treino quase todos os dias depois do treino, chego a casa, antes do banho, ou depois da refeição, faço ali o treino, porque tenho sim essa ambição, não de vir a ser um atleta, porque a idade depois também começa a avançar e, como é óbvio, uma pessoa tem que ter os pés assentes na terra, e a genética também é um fator fundamental para se progredir, mas quero... Consegues contornar aqui a genética através da tua escolha da categoria. Sim. Ali podes enquadrar sempre numa categoria onde consigas sobressair mais. Sim. Eu na altura competi, na altura em que era a antiga federação, só havia culturismo clássico. Como competi em culturismo clássico sempre,
tanto em 2013 como em 2015, e hoje em dia, pronto, poderia ser a Classic Physique, embora os Classic Physiques são mais pesados, porque têm uma margem de peso maior. Sim, se eu voltar a competir, provavelmente sim, será em Classic Physique. Isso. O que é que te pede neste momento? Neste momento, disponibilidade de tempo para me dedicar a mim, porque eu levanto-me muitas vezes às 5h50, 6 da manhã para dar o primeiro treino às 7 e acabo tarde para fazer o meu treino, encaixo o meu treino quando dá entre os treinos de PT e depois tenho uma família também, despender algum tempo para a família, como é óbvio, que essa é a prioridade. Mas Achas que nós não temos que ser também uma prioridade? temos sempre, por isso é que eu durante este tempo todo, e foram estávamos há bocado a falar em off, foram 3 anos muito difíceis para mim. Foi a minha vida, era trabalho, hospital, casa, e chegar a casa e terminar o meu dia às 2 da manhã e depois recomeçar às 6 da manhã outra vez, mas não houve um único dia que eu não andasse de marmita atrás. Eu, por isso mesmo, só que lá está, realidades distintas, e naquela altura era a minha prioridade. A minha prioridade era manter a minha sanidade mental, porque não há nada pior, e eu não desejo isto. Eu não sei se tenho inimigos, mas se os tenho, não desejo, que é tu teres alguém teu próximo, e um filho, neste caso uma filha, ainda pior, a estar a sofrer de um problema e tu seres impotente para fazer alguma coisa. Veres a tua filha, literalmente, que foi o caso, literalmente amarrada a uma cama de um hospital, pelos pés e pelo tronco, e teres que lhe trocar a fralda dessa forma, sem mexer. Foram anos complicados, mas eu tinha que manter a minha sanidade mental, porque para cuidar bem, quer da minha filha, quer da minha esposa, que passava lá as 24 horas, sobre 24 horas, foram vários meses, em tempos diferentes, mas foram meses de internamento, nestes 3 anos, naqueles 3 anos, nos primeiros 3 anos de vida dela, e foi duro para eu conseguir manter-me a cuidar bem delas, porque eu tratava de tudo cá fora, tinha que também cuidar bem de mim, e das fases mais duras, tenho uma imagem que me fica na cabeça, que é eu estar a comer nas traseiras do Hospital São João e vir uma criança da quimioterapia, e quando é em crianças uma pessoa ainda fica mais sensível, e eu dizer, minha filha tem um problema ortopédico, ainda bem que só tem um problema ortopédico, mas eu a comer o peixe frio com batata fria, era inverno, e eu num abrigo a comer. Mas aquilo é que me fazia ficar bem mentalmente. E essa foi a prioridade que eu até aos dias de hoje... De alguma forma, vias-te a tratar de ti também. Exatamente. E eu treinava quando dava. Às vezes ficava com a chave do ginásio, do Perfect Form. Foi um ginásio onde eu tive muitos anos também, saí há pouco tempo. E os patrões eram excelentes também comigo. E eu tinha a chave e ia treinar fora da hora do horário de funcionamento, né? Ou ia logo ao primeiro tempo às 8 da manhã, treinar, ou às 7. E para mim pouco treinava, mas a dieta era uma coisa que eu fazia de errado, não é? Porquê? Porque eu estava, imagina, eu lembrava-me que eu estava a comer a mesma quantidade como se estivesse a treinar, ou seja, eu engordei a comer limpo, não é óbvio, mas aquilo fez-me ficar bem mentalmente, e foi um exercício mental que eu carreguei até aos dias de hoje, sem competir, né? Continuo sem competir, mas que me fazem sentir bem mentalmente, e mantendo eu também a minha prioridade em mim próprio, né? Para que quando eu puder atacar uma preparação, eu estou preparado, pelo menos a parte mental, eu estou preparado, depois é cuidar do físico consoante as exigências. Então, neste momento, tu só terias que arranjar mais tempo para tu conseguires ter o teu treino. É a única coisa que está a faltar. Mais o descanso. O treino eu consigo sempre treinar. A comida eu consigo sempre manter. Suplementação, graças a Deus, tenho sempre. Investimento, se eu optar, porque assim, eu posso neste momento competir facilmente na Federação Natural, porque eu passo facilmente no controle antidoping, desde essa altura e dessa experiência que tive, não estava 100%, não posso dizer que estava 100% natural em 2015, porque tive a ajuda de alguns ergogénicos que já acusam, agora como é óbvio. Eu tive em conversa até com um amigo nosso, que vocês já tiveram como convidado, o Milton, treinámos juntos,
quando eu lhe falei o que tomei, ele disse, não, esquece, isso sempre foste natural na tua vida, isso não conta. Por isso, eu poderia optar pela Federação Natural, mas se eu não optar pela Federação Natural, também o investimento na química, que tem que se ter em conta, e o acompanhamento médico, para mim, é fundamental, coisa que eu faço até aos dias de hoje, sempre, e completo. Hormonas, tudo, faço o check-up sempre. Mesmo não utilizando, porque os problemas de saúde aparecem mesmo quando uma pessoa, eu vou fazendo alguns períodos de dieta um bocadinho mais restrita, uns mini cuts, né, por aí, para me manter minimamente bem física. Mexe com o nosso sistema e há vários, e há outras coisas sem ser os marcadores hormonais, que convém ter em conta e ajustar isso até na própria alimentação, muitas das vezes. E pronto, isso são tudo investimentos, são tudo gastos, mas neste momento é o descanso, o principal, a falta de descanso. Tenho uma média de 5 horas, 6 horas por dia de sono, e isso, na minha opinião, é contraproducente para quem está em preparação para competir. Tinha que aprender, tinha que aprender e hei de aprender a fazer uma coisa, que é estipular a minha hora de treino e aquela minha hora de treino e não aceitar nenhum cliente, nem começar a ser flexível a esse ponto de aceitar. Uma das coisas mais ingratas da parte do treino presencial é essa mesmo. E, sim, além do mais, nunca acaba por ser só a hora. Suponho que faças treinos de 1 hora. Sim, 1 hora e isso. Consoante. Eu costumo dizer ao meu cliente, é uma das primeiras perguntas que eles fazem, normalmente, quanto o tempo que for necessário mediante o teu objetivo. Pode ser 1h30, se for um treino de perna intenso, mas pode ser 50 minutos. Vê lá, realmente, se ainda até for mais, tens que somar. Muitas das vezes é mais. A pessoa chegar atrasada, de vez em quando. Alguma conversa que aconteça no aquecimento. Sim. O briefing prévio. Então essa é uma parte importante. Outra coisa que eu também vejo que, até principalmente a ti, e acho que é por estares muito de braços abertos para receber toda a gente e para ajudar ali um pouco toda a gente, sim, é o outro pilar, até a nível de tanto do teu treino como sim, até às vezes do teu trabalho. Sim, por, do trabalho vezes, também. Exatamente. Sim. E eu às vezes tu estás a trabalhar e por vezes vêm do lado, olha o Marco, mas... Isso acontece com alguns alunos meus, porque além do presencial, como faço acompanhamento online, tem muita gente que treina lá e que faz acompanhamento comigo, às vezes, deixa-me só tirar uma dúvida, pronto. Havendo aquela abertura também da parte do cliente, também não custa dar uma indicação, por muito mínima que seja. E eu evito, porque eu gosto de estar só com a pessoa está-me a pagar, eu tenho que estar só para ela, ponto. A nível do meu treino, uns fones resolvem. Uns fones e uma cara um bocado menos simpática do que aquela cara que eu costumo apresentar, acho que normalmente tem tido efeito. Mas é isso. E nunca te custa fazer algo diferente do treino presencial? Só online? Não só online, mas outras áreas, nunca te despertou isso? Sim, é um dos meus objetivos futuros, porque o trabalho do PT é um trabalho a prazo também, né? Disponibilidade física e de predisposição mental para estar a dar 6, 7, 8, 9 treinos por dia, já cheguei a dar 10 PTs por dia, e dar 10 PTs sem desprimor nenhum para ninguém, mas dar 10 PTs em algumas cadeias em que é treinos de 30 minutos e é sempre a correr e quase não fazem nada, e dar um treino como nós gostamos, um treino a sério, a dar atenção ao cliente como deve ser, e focado no rendimento, é diferente. Eu tenho alturas em que eu noto, sobretudo quando é atletas em preparação, quando estou a preparar algum atleta, que eu quando dou o treino a um atleta e eu sei que ele tem aquele prazo para cumprir, para competir, eu quero extrair o máximo dele, eu fico derreado, a minha energia vai-se abaixo. Eu fico sem energia e não tive só a dar a indicação, mas aquela parte da energia parece que tem que parar ali 1 hora para depois poder treinar. Numa semana de competição, a dar treinos atletas e tudo, que uma pessoa chega ao fim do dia... Sim, mas vejo-me a fazer outras coisas, sim, dentro da área, sempre dentro da área, porque foi uma área que me apaixonou, como eu disse no início, caí de paraquedas, mas escolhi a musculação e depois o culturismo, exatamente
pela especificidade que há e pela variedade e pela panóplia de ferramentas que nós temos de trabalho, o facto de, para se fazer aquele bolo, a receita pode ser completamente diferente, mas o bolo vai ter o mesmo aspecto. É muito interessante porque nós temos vários caminhos para chegar ao destino e cada preparador tem o seu método e para mim isso é super interessante, por isso é que eu gosto de conversar com muitos profissionais da área diferentes, porque eu sei o que eu sei, tu sabes o que tu sabes, e partilhando, e na partilha, como eu costumo dizer, na partilha está a evolução. E é uma área que embora na prática muitas vezes seja ao contrário, né? Os preparadores, já aquela coisa de eu não vou partilhar, não vou dizer porque estou aqui a revelar os meus segredos. Hoje em dia já está melhor. Toda a gente está a ver que se ganha mais. Exatamente. E é uma área que eu me fascinou, então quero me manter nessa área, mas noutra vertente, além de preparador e além de personal trainer, também da área dos eventos, de eventos desportivos, da organização de eventos. Se calhar muito bem isso, vejo-te a fazer isso. Exato. Primeiro porque tens vários contactos. Sim. És de fácil acesso Sim. a qualquer pessoa, então acho que sim. Sim. Tem mais valia para esse tipo. Eu também achei, ao fim, depois de... Eu sempre fui sociável, sempre fui uma pessoa sociável. E fui uma pessoa que... cordata. Como é que eu posso... eu acho que o termo é mesmo cordata, porque eu posso não concordar com uma coisa que tu faças, num método que tu tenhas, ou que o Carlos tenha, mas eu respeito. E tenho muito respeito pelo trabalho de todos. Então eu não confronto, não digo mal, não critico por criticar. Se eu tenho uma dúvida, eu digo, Tiago, olha, o que é que estás a fazer isto aqui? Não é? Ou sei lá, ou como poderá acontecer. Imagina, tu tens um atleta e o atleta não consegue treinar contigo presencial, pede para treinar comigo, suponhamos. E tu estás ali eu sigo aquilo. Vou seguir as tuas diretrizes, né? Porque eu sou coach, mas também sou PT. Já calhou de dar treino ao Sérgio, o Fernandes, que é do Mauro, e quem passa ao treino é o Simão, e eu segui as diretrizes do Simão, não alterei. Mas eu poderia olhar para ali e dizer assim, por que é que ele está a fazer isto? Então vou lá e falo com ele, percebes? Que acho que é assim, porque tem uma lógica, para ele estar a fazer aquilo tem uma lógica, eu quero perceber qual é aquela lógica. Pronto, e como eu não sou muito de confronto e não gosto desse género de situações, se calhar por isso é que eu sou tão cordato e se calhar por isso é que eu sou de fácil acesso à grande maioria das pessoas, neste meio que até havia algumas guerras, mas que eu saiba, não tenho guerra com ninguém. Se alguém tem guerra comigo, eu não sei, mas eu não tenho guerra com ninguém. Pronto, e então se calhar por isso é que eu sou de fácil acesso e se calhar por isso é que eu também... Eu muito sinceramente acho que nestes últimos anos tem-se dissipado esse género de guerras. Eu acho que ali havia guerras e acho que as guerras que haviam era propriamente por as pessoas não se falarem. Sim. Porque quando as pessoas começaram a se encontrar e a falar, isso dissipou-se. E eu acho que quanto mais conversas há e quanto mais situações deste género que nós estamos a ter aqui, há, melhor, porque isso vai dissipando isso, sem dúvida. E eu espero, pronto, de futuro, criar condições para isso também e lançar alguns eventos, mais nessa área da organização de eventos também. Tenho outros objetivos que não passam, por exemplo, que é uma coisa que me perguntam muito, porque é que tu não tens o teu ginásio? Tens tantos alunos online e presenciais, porque é que não montas o teu ginásio? Nunca foi, chegou a ser um objetivo em alguma altura, mas depois, pensando duas vezes, eu gosto muito de estar focado numa parte. Na minha mente eu vejo que eu iria deixar de ser o Marco treinador, o Marco coach, para ser mais o Marco empresário. E tenho medo disso, mas isso eu confesso que é um medo meu, de deixar de ser visto como o gajo porreiro, que é PT e que dá atenção a todos os alunos e consegue atualizar todos os alunos a tempo e horas e estar em contacto constante com eles, para passar a ser o gajo que lhes vai pedir a mensalidade. Percebes? Não... Bife de frango. Isto é batata doce. Sim. Está tudo sem tempero. Só tens aí esse molho aí, acho. Traga-me pão, por favor, então.
Licença. Ok. É tudo sem tempero, não é? Tá, obrigado. Prepara-me outra dose, por favor. Prepara-me outra dose, por favor. Sim, Opa. Os cacheiros costumam estar todo. Bom apetite. Mas achas que é inviável seres o Marco treinador, o Marco preparador e o Marco empresário? Conseguir fazer tudo bem feito, acho. Acho porque eu sou uma pessoa que me disperso facilmente nesse sentido. Bom proveito. Obrigado. Disperso-me facilmente nesse sentido. E esse é um defeito meu. Pronto, há pessoas que conseguem conciliar tudo de forma perfeita, ou até criar uma equipa que dê auxílio de profissionais que possam ajudar a fazer o trabalho. Mas eu gosto muito de ser eu, de ter eu o controle. Então, óbvio que tenho gente da minha confiança. Aliás, um dos maiores orgulhos que eu tenho neste momento como profissional é que tenho mais de uma dezena, quase duas, se não duas ou mais dezenas de alunos meus que também são profissionais da área. Ou seja, para mim é aquilo que estávamos a falar da partilha, é ótimo. Eu aprendo muitas coisas com eles aprendem com a experiência que eu tenho, e eu aprendo com a irreverência e com a frescura que eles têm em relação a matérias. Pronto. Porque isto até podemos ir ao interesse. Vamos falar na pesquisa. Em vez de ser um a pesquisar, estão 10 a pesquisar. Sim. Ou seja, Não. aí, Criar uma equipa, sim, mas na questão do ginásio em si, aí já engloba outras responsabilidades, outras despesas, em que eu iria despender muito tempo para me preocupar com elas, e em virtude de estar de volta dos alunos a focar-me a dar treino, porque eu penso assim, se eu tenho neste momento os alunos que tenho, eu já fico desgastado às vezes e não tenho tempo. Se eu for empresário de ter um ginásio, ainda pior. Acho que enganaram. Isto tem azeite, tem. O que é batata? Vê-se aqui, caso. Olha, isso não? Tem. Eu já não calo, se calhar Nha. calas, deixa ficar. Digo. Não, mas isso sim. Isso sim. Desculpa. Eu tinha pedido sem azeite, mas isto tem Vou azeite. mandar azeite. Então, vou falar com eles. Se quer que eu leve o prato? Se for para demorar mais meia hora, não, porque eu, pelo menos o robalo eu quero comer, mas se me trouxer batata doce sem azeite. sem Sem azeite, azeite. eu vou comer. E uma quantidade generosa, se puder ser. Está bem. neste momento, quais é que são os teus objetivos a curto espaço de tempo? Consolidar o trabalho que tenho e começar no próximo ano a organizar eventos. Competição? Primeiramente, não. Primeiramente, competição, não. De competição. Uma organização dos eventos. Sim, organizar eventos, não de competições, mas sim mais a nível de trazer conteúdo. Ou seja, trazer profissionais a seminários, workshops, formações mesmo. Até há, sei lá, a possibilidade de criar uma escola de formação, por exemplo. É uma possibilidade, sim, mas mais nesse sentido. Competição engloba mais trabalho. Isto até deve estar, pelo aquilo que eu sigo, e estamos a falar mais ou menos de uns potes até facilmente trazer, que neste momento era bom, é conteúdo brasileiro nesse campo. Sim, também. Eu sei que tu tens estado muito presente a nível do que eles estão a fazer e... Sim, já há muitos anos. Antes de haver este boom
lá das marcas brasileiras, eu já seguia muitos atletas e já tinha contacto com alguns atletas, o que depois facilitou, pronto, mais à frente, porque era uma altura, hoje em dia, aquelas figuras mais conhecidas, pronto, são um bocado, não é inacessíveis, mas é mais difícil. Se mandares um direct no Instagram, é raro verem, né? Porque tem lá, já antigamente eram seguidos por umas dezenas de milhares, agora milhão, né? Então é diferente. Isso pronto, facilitou nesse aspecto, ter o acesso, e depois lá está, também é aquela coisa que estávamos a falar há bocado, o facto de ser uma pessoa acessível e de eu falar de uma forma aberta, sempre falei de uma forma aberta e não tive problemas nenhuns em introduzir conversa e apresentar-me por aí fora. Depois tive a facilidade também de, através da Pro Powerful, que era o representante da Max cá em Portugal, de também ter o contacto com as pessoas da marca. E teve, neste momento não tem. Atualmente Tentaram entrar no mercado português? tentaram e conseguiram. Português não, europeu. E eles vendiam para toda a Europa. Mas em Portugal nunca se viu muito. Em Portugal, é assim, eles tiveram a página, eles tiveram os produtos, até vendiam bem. Não tinham, era um marketing, uma página que estivesse constantemente a atualizar e tal. Se calhar porque também não necessitavam, porque o fluxo de vendas era bom. E eles tinham preços extremamente competitivos. Na altura, quando eu me associei a eles, eu associei porque eu trabalhava na loja da SL Nutrition. Na altura, eu sugeri ao Miguel, para termos marcas diferentes e marcas com qualidade, como eu já seguia a marca, para termos a Max lá na loja. E ele disse, pronto, podes tratar disso. Então, na altura, eu pesquisei e aí reparei que eles tinham o representante cá em Portugal. Pronto, entrei em contacto com eles. Eles gostaram da minha abordagem também, perceberam que eu conhecia muito sobre a marca em si, sobre os atletas da marca, sobre os produtos da marca, então convidaram-me logo automaticamente, olha, conseguimos que vocês façam a revenda aí também, mas nós gostávamos que tu fosses nosso embaixador. Contactámos diretamente com os donos da marca e ficas como nosso embaixador, pronto, e fiquei até hoje, né? Só que hoje diretamente já não lido com a Pro Powerful, lido diretamente com o Brasil, e pronto, e se calhar, e pode ser que dentro de uns tempitos volte aqui, volta a haver produtos da Max. Neste momento não tem produtos em Portugal. Não, neste momento não, até porque eles estão com uns problemas por causa desta situação da guerra. Mas isso é geral, com a exportação de produtos derivados do leite. Não podem ser exportados produtos derivados do leite. Não me perguntes porquê. Acho que foi uma diretriz europeia. Além do aumento da matéria-prima. Sim, além disso também. E o facto de, no Brasil, a taxa de conversão do euro para o real não beneficiar de todo Sim. quem vem de lá para cá. Uma das razões... Nós conseguimos ter aqui uma ideia. Quanto é que custa uma proteína isolada, uma whey isolada no Brasil? 100 e tal reais. 170, 180, por aí. Não, uma isolada é mais. Na altura que lá era muito mais. A isolada é mais. Eu acho que a básica, a whey normal, a concentrada, é mais ou menos esse preço. Atenção, era. Atualmente, com isto da inflação, sou sincero, não faço a menor ideia qual será o preço. Uma média de 150 reais. Eu sei que na altura, quando tínhamos cá os produtos deles, nós aqui não tínhamos proteína isolada, tínhamos concentrado e tínhamos a blend. A blend era barata. A blend era aquela de 30 euros. 30 e poucos euros. A concentrada ia para os 45. Isto preço para ser minimamente competitivo com o mercado. 1,8 kg. 45 euros.
neste momento já não seria esse valor. Não, seria mais. Acho que seria mais. Mas neste caso, R$150, isto daria uma média em euros. 30. Aham. Mas para tu teres noção, as proteínas até eram o mais caro, porque os outros produtos, creatina, glutamina, multivitamínicos, era perfeitamente normal no mercado. Eles tinham a creatina a 10 euros. E a creatina era 10 euros, micronizada com creapuro. Ou seja, estamos a falar de patente, que é uma coisa que eu sempre me bati. Eu bati-me sempre no mercado da suplementação. Associar-me, e por isso é que eu também me associei a eles na altura. O facto de eles terem certificação internacional de qualidade. Pronto, aqueles certificados, que eu acho que é fundamental. Porque é como tudo. É como a alimentação. Quanto tempo é que o meu filho tem que meter a comida no micro-ondas? Porque ele ficou em casa e agora tem que pôr a aquecer a comida. E não sabe quanto tempo é que... E não sabe quanto tempo é que põe a aquecer a comida. Estás animal demais. Estás animal demais. Que idade é que ele tem? 11. Mas já faz a comida dele? Já, cozinha para mim e tudo. É? Achas? Então, com 11 anos. Com 11 anos. Com 11 anos. Com 11 anos estava eu a aprender a tocar piano. Pois é, tu tocas piano. Estava no primeiro ou segundo ano de piano. Mas não Já sabia sabias cozinhar. cozinhar? Não, só aprendi aos 18 anos, foi quando saí de casa. E sabes mal? E sei mal. Eu por acaso aprendi a cozinhar, acho que tinha uns 16, mais coisa, menos coisa. Mas também foi, lá está, são as situações de desenrasco. O Tiago saiu de casa, tinha que se desenrascar, aprendeu a cozinhar, né? A minha avó que ficou doente numa altura, os meus pais trabalhavam, não estavam à hora de almoço, e eu comecei, a minha avó foi internada na altura e eu fiquei em casa, tive que me desenrascar. Minha mãe ensinou, pronto. Eu, por acaso, como vivia com os meus avós, também nunca me dediquei muito à cozinha, embora sempre gostasse de cozinhar, porque a minha mãe sempre foi cozinheira e eu acabava por estar sempre ali presente com ela em casa e acabava por aprender. Tu foste pisou-lo? Fui pisou aos 13. Aos 13. Mas aos 13 não era pisou, aos 13 estava a embrulhar talheres. Estava a embrulhar talheres e a Sim. meter pratos à máquina de lavar. Depois é que fui subindo de escalão, a chegar ao escalão máximo da pizzaria de Pisaolo. Mas sempre tive ali um bocado de ligação à cozinha e penso que cozinho minimamente bem dentro das comidas que podemos comer. Bem-nos tramaram com a batata doce. A mim foi com E frango. com o frango. Está bom, está bom. Não, e o frango também estava bom. Não, numa circunstância normal, sem estar com restrição, é bom. Agora, Não, e o problema dele nem é a restrição, o problema dele é mesmo. exato, o problema da sim, sim. Posso ter gordura no mediano. Sim, que é uma coisa, Restrição não tenho. é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, né? Quando os acham, não quero porque está na dieta, porque isso faz mal. Todas as razões são legítimas. Não, há muitas pessoas que são diabéticas, hipertensas e têm que chegar, e isto até mesmo em contexto familiar. No início da vossa caminhada nisto, devem ser deparados, eu deparei-me algumas vezes com pessoas, mas porquê é que não comes, porquê é que não isto, porquê é que não aquilo, mas estás doente, tens alguma coisa do género, ou não comes a minha comida. Eu em preparação cheguei a levar com muitas coisas assim, até da minha própria mãe, Mas pronto, é cultural, entende-se porque é cultural aqui. Eu comecei com 15 anos a fazer dieta, ou pelo menos aquilo que eu achava que era o ideal de dieta. Então desde muito cedo habituei-me a responder quando me vinham com esse tipo de coisas. Deixa-me comer em paz, o que estou a pagar. E era eu que eu comprava. Há sementes de sésamo, germa de trigo, farelo, e metia tudo na sopa. E eu tive várias fases. Primeiro era isso, eu achava que isso é que era indicado.
Depois tive uma fase em que eu era vegetariano. Então, soja, tofu, eu comprava a minha comida, ia trabalhar para a empresa do meu pai, trabalhar, ia para lá. E a dada altura, faço a transição vegetariano para alguém que come carne. Então, aquilo que faziam normalmente a minha família eram guisados, né? Arroz e com bocados de carne. E eu era o primeiro, sacava os pedaços de carne toda Ficava só e ficava só arroz por eles. E aí sim tinham razões para. Né? Comecei a comprar as proteínas, fazia gemadas a seguir ao treino, né? Ovos, Nesquik, açúcar. Ovo maltine, aquelas coisas. Então eu ia fazendo sempre. Não, a primeira, pronto, no início eu queria era comer, o pessoal dizia, não, queres ficar grande, tens que comer muito. E depois eu saía, depois tomas isto, tomas aquilo, na altura do Celtec, o Muscletec, o da Nitrotec, eu gastava uma porrada de dinheiro, tomava aquilo, a seguir saía, mas e agora? Agora tens que ir para casa comer. E eu saía do ginásio, tinha a pastelaria ao lado, um café e uma nata. Depois, sabes o que é que acontecia? Era o número 2, à pressa, onde dava. Nossa. Veio algum tempo depois, já eu estava na faculdade. Mas eu comecei ali com os 14, 15. Ao final de um ano, as pessoas fartam-se de dizer o que quer que seja, né? Já te vêm comer algo diferente. Mas eu, por acaso, a primeira proteína que tomei, é nessas alturas que eu noto que estou a ficar velho. A primeira proteína foi Cliftol. Vocês já alguma vez tomaram Cliftol? O Ali, o Milton, devem-se lembrar. Era uma proteína de farmácia, de grau farmacêutico. Tinha sem sabor, ou sabor neutro, que era... Eu cheguei a comprar disso para a minha avó, sem sabor, para meter na sopa, para dissimular uma fase em que ela estava mais fraca. Depois tinha com sabor morango, chocolate e banana, só que era um sabor que não tinha nada a ver com estes sabores de proteína agora. Era uma coisa mesmo, parecia cimento, né? Mas o grau era muito bom. E estamos a falar de quê? Quando eu comecei, 2003, 2004, por aí, 2003, 2004, por aí. E foi a primeira proteína que eu tomei, que depois, quando eu fui trabalhar para o ginásio de Alfena, que eu falei, o Miguel Mesquita arranjava-me, já valia a pena, o saco de Cliftol, mas era de 2 kg, que ele conseguia o contacto, porque na farmácia estávamos a falar de 400 gramas, que era um rim, era uma coisa... Se pode considerar proteína, foi a Mega Mass 2000. Quem nunca? Eu nunca falei. Eu fui. E isto para... O que é? Para emagrecer. Para emagrecer. Exatamente. E funcionou. É preciso saber utilizar. E eu vou-vos dar aqui a dica. Deixas de comer e tomas só os batidos. Foi o que eu fiz. Isto eu aos 14, 15 anos era mesmo gordinho. Era chamado gordo na escola. Era o gordo. Ainda andava ali com as pernas a bater uma nas outras. Ainda por cima a minha mãe punha-me a utilizar calças de bombazinho. Ainda por cima aquilo a correr eu fazia mesmo. E o que é que eu fiz? Eu tenho que mudar a minha forma física, nem que não queira. O que é que eu vou fazer? Fui à Sport Zone, deixa-me ver o que é que eu posso comprar aqui, que pus-me lá a pesquisar, a ver, e eu marquei nos batidos, e vou começar a fazer exercício, não sei. Sport Zone, eles levavam um rim por um pote. Mas foi assim. 100 euros. Eu comprei o meu primeiro pote de Mega Mass e foi tal e qual isto. Os meus amigos do secundário, ainda hoje em dia, quando eu me reencontro com eles, ainda falam isso. Já naquela altura andavas com aqueles shakers atrás de ti. Que eles achavam aquilo estranhíssimo. Na altura ninguém via aquilo. Na altura, e eu era tal e qual. Eu tinha aulas de manhã e tarde e as minhas refeições eram aquilo. Eu tomava um pequeno almoço em casa, tinha de ser mesmo, e depois ao meio-dia um batido daquilo e à noite um batido daquilo. E está feito. Opa, e fez efeito, fez. Eu emagreci como um cão. Não comias? Mas como um cão. E vim para o oposto. E fiquei super magro. E depois a minha batalha foi mesmo sair
Opa, é assim, eu também, sabes que aquela transição dos 15 para os 16 acontece ali muitas modificações corporais. Dá um salto grande no corpo. Muitas das vezes uma pessoa diz que foi aquilo e não foi. O próprio corpo já vai para essa tendência. Sim, sim. Os níveis hormonais vão começando a modificar. E possivelmente já iria ir para essa fase de transição. Mas acabei por ficar mesmo muito magro e depois a minha batalha mais tarde foi mesmo montar o peso. E como é que eu aumentei o peso? Era também com dieta feita por mim, era meio litro de claras de ovo de coco, partia mesmo os ovos para dentro de um triturador, pesava 500 miligramas, 2 latas de atum em água e 200 gramas de aveia. Rolava aquilo tudo e bebia aquilo, era o meu pequeno almoço. E depois era o dia todo arroz e frango, ou batata doce e frango, E à noite, antes de deitar, sempre, isso foi uma dica dado por um gajo daqueles grandes do ginásio que nós ainda há pouco estávamos a falar, pá, farinha láctea antes de ir dormir. Vais ver a ver se não ganhas peso. E dito e feito, eu ganhei peso, virei uma bola outra vez. Mas o que é que eu queria? E não tinhas desconforto intestinal durante a noite? Não, por acaso não. Por acaso não. Paga hoje. Hoje a nível de estômago já não sou. Paga hoje. Mesmo? Não, é assim, é mesmo aquela. Nós escolhemos aquilo que semeamos, é bem verdade. Né? E pronto, mas lá está. É engraçado estas histórias, que hoje em dia a malta, que está a iniciar, a malta nova mesmo, novinha, não tem noção. Estas histórias são tudo um bocadinho de um livro, não havia informação. E quando havia, era tratada como... Não, mas a primeira, eu sou sincero, que a primeira vez que eu vi numa revista a dieta do Jay Cutler, eu disse, é impossível, eu não posso comer isto, isso é muita coisa, não dá. Uma refeição, eu como isto num dia, não dá, é possível, não dá, ele não pode, não dá para fazer isto. Isto são os gajos da revista que estão aqui a inventar. E hoje em dia é aquilo que nós praticamos, né? Quando queremos fazer, por exemplo, vinha lá a dieta do off do Jay Cutler. Obviamente não será as quantidades, mas será muito aproximado, percebes? E que era comer comida à meia da manhã, como é que é possível? Mas isto acontece em várias áreas, que é, se a priori te dissessem tudo o que tens que fazer para atingir determinado objetivo, sim, se calhar ficas, não, isso dá muito trabalho. Mas, como é por processos, tu vais-te ambientando e acostumando com algo, com as coisas que não estavas acostumado. Eu lembrava-me de ouvir que o Jay Cutler, por exemplo, bebia ou comia algo intra-treino, e eu disse, que loucura, estou a treinar e tenho... E hoje é uma coisa perfeitamente normal, tu vais-te acostumando. E o mesmo acontece quando se está a montar empresas, não é? Sim. A primeira empresa que montei foi com Mauro, foi uma cadeira. Sim. Se nos dissessem o dinheiro que a gente queria gastar ou o que era necessário para mantermos tudo aberto, provavelmente eu disse não, é impossível, porque nem eu tenho esse dinheiro e nem é que eu vou arranjar. Mas como as coisas vão sendo feitas, acaba por aliviar ou amenizar um bocadinho os recursos todos. Até em relação a isto, eu, por exemplo, eu passei por várias fases. Eu passei por aquela fase quando o sal era demoniado. Toda a gente tirava o sal. Eu acho que andei para aí 2 anos sem consumir 1 grama de sal. Nossa Senhora, não desfalecias. Cheguei ao fim de 2 anos, não, perdeste a cor. Perdeste a cor. A nível articular, estava todo arrebentado. Era só tendinites e mais não sei o que mais. E eu não sabia identificar aquilo, o porquê disto. O pump também não vinha? Depois, era que das gemadas e das claras de ovos, que tinha que ser cru, aquilo é que era bom. E isto se for tudo mitos, uma pessoa passou por não haver conhecimento que hoje em dia esta malta nova, como tem o auxílio de pessoas como nós, que passamos lá essas coisas lá atrás, conseguimos hoje em dia montar uma planificação que hoje em dia é só fazer e tá bom. E ainda assim
implicam e arranjam problema. Mas não dá para mudar isto, não dá para mudar aquilo. Antigamente tu não tinhas a importância das gorduras na dieta. És bodybuilding, Sim. é comer arroz e frango, arroz e carne vermelha e com força. E eu depois também veio a moda das gorduras. Sim. E a moda das gorduras era mete muitas. Eu era capaz de comer um saco de amendoins um pote de manteiga de amendoim. A pensar que aquilo é que me ia pôr. Sim. O nosso meio passou por várias fases. Sem dúvida alguma que esta fase, no momento, eu acho que é uma das melhores fases. Há mais variedade, há mais conhecimento, e variedade em tudo, falar em tudo, mais variedade, mais conhecimento, mais acesso, mais conteúdo. Agora, eu acho que continua, se calhar, ainda a haver pessoas que não sabem ainda fazer a filtragem da forma correta de tudo isso a que têm acesso. Pode darem demasiada importância a uma metodologia só. Sim. Que até já temos essa discussão aqui várias vezes no canal, que é a visão científica e a visão daquilo que é o teu experimento. E o empirismo, sim. E se calhar, por observação minha, aquilo que tem acontecido é as pessoas irem mais para a parte científica, para terem ali bases para explicar, não é? Sim. Mas esquecem muito a parte empírica também. Sim, aliás, o nosso desporto, né, iniciou-se quase tudo por empirismo, né? A própria né, aquilo que tanto falam da química, a química foi tudo por empirismo. Agora, hoje em dia, já existem alguns estudos com bodybuilders, com quantidades e uso por aí fora e causas e efeitos por aí fora. Mas não havia. Eu dei o exemplo daquilo que é mais flagrante e que é mais comentado. Na parte do treino, a mesma coisa. Quando foi o confinamento, uma das lives que eu fiz foi com o professor Belmiro de Salles e outro foi o Jonato Prestes. São dois catedráticos no Brasil. E que tem um grupo de estudo que comprovou efetivamente que, por exemplo, aquele exercício dos gêmeos, da posição dos pés, que realmente interfere no desenvolvimento muscular do gêmeo de forma diferente. Ficou provado. Antigamente, quando havia essa discussão, os catedráticos criticavam e apontavam o dedo aos bodybuilders, fazem aquilo que não tem efeito nenhum, mas a posteriori foi comprovado que sim, assim como muitas coisas que hoje nós achamos que é só empírico, se calhar mais para a frente também vai ser comprovado que sim, na questão do treino. Não podemos esquecer de tentar manobrar as duas. Exatamente. Corri esse erro, que é, nos primeiros anos em que eu acompanhava pessoas, eu baseava-me só em empirismo. Eu ter passado pelo processo, então havia um instinto muito forte. Sim. E que me levou a ter muitos primeiros lugares com atletas meus, mas era pela base do instinto. Sim. Até que comecei a fazer uma transição, justamente por não conseguir responder a algumas questões de forma legítima, e comecei a fazer essa transição para uma visão mais científica. E como é que eu me vi quando estava nesse ponto? É que quando algo não fizesse sentido do ponto de vista da ciência, eu descartava. Sim. E está errado. Está errado também. Então deixei muita coisa que fazia quando tinha instinto, deixei de aplicar porque não tinha como justificá-la. E agora estou a fazer essa transição para o meu termo. Há coisas que eu não consigo justificar. Lá está, é como diz o ditado, no meio está a virtude, no equilíbrio. E isso acontece-me muito com aquela malta que eu estava a falar há pouco, que eu tenho como alunos que são profissionais também da área, recém-formados, e que têm muita base científica, né? E que eu às vezes tento-lhes fazer ver que não é só aquilo que funciona, sobretudo na questão do treino, que hoje em dia, e ainda bem que existe essa discussão, porque isso surgiu muito agora com a pandemia, que a malta não tinha mais que fazer, então começou a discutir a questão do treino. Então aquela discussão estúpida de que o treino só com carga é que é bom, o treino com a drop set já não presta, percebes? Então houve muito essa discussão, e eu ainda tento fazer ver a alguns alunos meus que é assim, cada caso é um caso e há fases e fases. Há fase em que podes introduzir técnicas, como há fase em que não tens que introduzir técnicas, há fase em que é para colocar carga, porque há predisposição para tal, toda a conjuntura está para tal, alinhada para isso, e outras alturas que não dá, e outras alturas em que só dá para treinar por instinto.
pelo feeling do dia, né? Eu conheço muitas pessoas que não têm, muitos atletas e atletas de nível muito alto, que treinam por instinto, treinam por feeling. O próprio Ronnie Coleman, durante uma fase da carreira, assumiu que treinava por feeling. A maior parte dos meus treinos são feitos por instinto. Aliás, são feitos antes de iniciar o treino. Eu penso, vou fazer isto assim, assim, assim. Sim. Há uma base que eu obedeço, mediante o que estou a ler ou o que estou a ver. Sim. A gente pega sempre referências. Sim, referências. E até para teres a própria divisão do treino, pelo menos a divisão do treino já tens mais ou menos pré-definida, e depois vais ajustando consoante. Eu costumo dizer, isto no treino presencial acontece muito. Eu acho que o treinador tem sempre que ter o plano B preparado para aquele dia, para aquele aluno. Eu nunca preparei um treino, quando dava treinos presenciais, eu nunca preparei um treino antes, previamente. Sim, eu dependo da pessoa. Há pessoas em que eu reparo que resulta bem fazer uma planificação, uma periodização, como se costuma dizer, fixa durante X período de tempo e depois ir ajustando consoante as necessidades. Já há outras pessoas que não, é por isso, lá está o que eu estava a falar no início. É isto que me fascina nesta área, é a diversidade que há de ferramentas de trabalho consoante a pessoa. Há pessoas que não resultam, mas mesmo dentro do próprio treino, há clientes que eu tenho em mente aquilo que vou fazer, o cliente chega ao pé de mim, ele faz 2, 3 séries e eu disse, esquece, não dá para fazer nada daquilo que eu tinha em mente, porque ele dormiu mal, porque ele não está a responder, a conexão muscular não está a vir, e eu disse, não, vou ter que, eu ia ali para o agachamento, mas não vou para a AC, porque ele na AC vai obrigar, já não vai pensar no equilíbrio da barra, já vai pensar na contração só do músculo. E isso é um exemplo, um pequeno exemplo. Isso é o que eu chamo de a hora, aquela altura. E depois, sobretudo, eu normalmente, pronto, não sei como é que vocês fazem, mas eu normalmente quando é com técnicas para espremer ao máximo, eu normalmente guardo quase tudo para o fim. Porque onde eu já espremi, mas eu ainda vejo que ainda há mais para espremer, então aí no fim, sim, eu derreto, entre aspas, ali um bocado a pessoa, espremo o máximo, tento extrair o máximo de rendimento dela. Se eu óbvio que existe essa técnica, é extremamente válida, mas uma pré-exaustão mal feita, depois pode comprometer o rendimento de um treino completo. Se for mal feita, a pré-exaustão é ótima, mas se for mal aplicada, daí é aquilo que o Tiago estava a dizer, e bem, é o instinto e o feeling do treinador, que para mim é o fator fundamental para definir um bom preparador, no caso do culturismo, de um preparador mediano ou mau, que é o olho clínico que tem de uma forma de atuar, porque não existe nenhuma ciência que diga, olha, agora vais tirar ali esta quantidade de sal e vais meter aquela quantidade de hidrato. E a né? está aí porque conseguimos cada um criar a sua identidade. Exatamente. Dentro de uma panóplia de várias opções. Eu estávamos a falar, eu estava a lembrar de situações em que eu tive treinos, por exemplo, com o José Garcia, foi o meu primeiro preparador, e o treino dele, ele a dar treinos era instintivo. Ele tinha uma técnica específica, que era a técnica, que agora é chamada a técnica do ponto zero. Sim. Aquilo já se fazia na altura sem nome, que era parar na fase de alongamento, 2, 3 segundos. Eu tinha ali meia dúzia de exercícios que fazia de forma diferente. Eu na altura viajei até a Espanha para ter treino com ele e ter formação. Sim. Contrasta, por exemplo, com alguns treinos que fiz com o Rómulo, em que ele já levava o caderninho todo escrito. É mais metódico nesse aspecto. O bonito é ver tanto uma realidade como a outra. Exatamente. Cada um tem uma sim. Eu fiz treino acompanhado com o Rómulo na pandemia durante um ano, mais ou menos. E todos os treinos eu levava treino, todos que precisavam. Sim. Tudo, apontava tudo, cargas, tudo. E isso foi outra questão que se falou, daquelas quando o pessoal não tinha tempo para mais nada. Já com o Tiago, treinávamos lá no feeling. Sim. E, no entanto, a nível de intensidade de treino é ela por ela, ou seja, acaba por ter aqui duas formas
de dar treino totalmente diferentes e válidas e com resultados. E com resultados. Mas o que eu estava a dizer da questão de apontar as cargas foi outra discussão, de apontar, não apontar, quem não aponta não tem noção e nunca sabe o quanto evoluiu. Eu, por exemplo, no registro de acompanhamento presencial ou de preparação de atletas, eu não. Eu digo sempre, se isso vos faz motivar mais e se isso é uma ferramenta que vos dá alento para isso, usem. Sou completamente aberto a isso. Eu não imponho uma metodologia só porque é meu aluno e eu é que mando. Mas, por exemplo, no registro de sala, em que eu não conseguia dar atenção a toda a gente, eu no ginásio onde passei, eu riscava a coluna naquelas planilhas pré-definidas em que dizia carga. E eu dizia ao malta, pá, não apontem nada. Porque o que é que eu verifiquei na maioria das situações? É que a pessoa apontava a carga. Na semana seguinte, se atingisse ou até superasse, top, eu sou maior, espetacular, estou aqui a evoluir. Mas se regredisse, pá, aquilo afetava de tal forma o rendimento que o treino todo era uma grande cagada e ele achava que o treino queria ser uma cagada porque não conseguiu logo no primeiro exercício superar as cargas. Se fôssemos assim... Tens aí uma questão, tens aí duas questões. Uma delas é o puxar a brasa à sardinha da tua metodologia, que é a melhor, isto funciona, então tu passas isso para as redes sociais. Sim. Não aponta cargas, não está a ter resultados. Ou quando não tem um programa de treino, não, isso é entrar em extremismos. Sim. Realmente, Sim. durante toda a minha vida, não apontei cargas. Não. Né? Até porque de uma semana para a outra há várias coisas que mudam. A minha predisposição, eu gosto de ir variando os exercícios, não gosto de ficar na mesma predisposição, o descanso naquela noite, não foi igual, que é mais fácil, é multifatorial. De acompanhamento online, que é metódico, que é rigoroso, que aponta tudo, e tenho muita gente que é assim. Sim, eu também. Eles têm um plano de treino, têm a folha de cargas, vão apontando, e onde realmente vão ver progressão ou não, porque se forem indivíduos avançados, também não vão ver essa progressão semana. Vão ver a cada 2 meses, se tanto, porque senão não havia halteres, não havia peso no ginásio, não é? Começaste aos 15. Agora estaríamos 300. Não é assim, exatamente, não é assim que funciona. Então, os 2 métodos são válidos, mas sem dúvida. Eu acho, por exemplo, que lá está, isto também é exatamente, até a própria pessoa vai influenciar muito no método que é utilizado, porque uma pessoa que seja mais suscetível a ficar em baixo com aquilo que lhe aconteça, por exemplo, que vá no primeiro exercício, e que se logo no primeiro exercício que baixe as cargas da semana anterior que tenha apontado, vai-lhe comprometer o resto do treino. A pessoa já vai derrotada. Sim, exatamente. Se eu não peguei aqui, já não vou pegar ali, já não... E isto uma pessoa sabe que todos os exercícios são completamente diferentes. Sim. Se calhar ali até não conseguiste, mas vais progredir a carga no exercício seguinte. Sim. Mas numa pessoa dessas vai influenciar de forma negativa. Até. O que para mim, é um pau dois bicos. Falando no meu caso, há coisa, possivelmente um ano atrás, um ano e pouco atrás, nem um ano. Também lembras-te que estava com os pontos fracos, o peito, eu estava com muito pouquíssima força de peito. E no ombro? E no ombro, peito e ombro. E não apontei cargas até hoje e evoluí descomunalmente a nível de cargas. Houve uma transição que quando eu reparei que eu estava a fazer os pressos, a tentar colocar uma carga que não era a carga dele, foi obrigado a descer primeiro e a parceria que foi progredindo e agora faz com essas cargas a mais, mas faz bem feito. Sim. E esses pontos fracos justificavam-se justamente por essa fraca qualidade. Fraca qualidade de movimento, contração e técnica. Mas porquê? Porque eu errei, porque eu queria a progressão de carga à força toda. Mas agora, ou seja, quando se fiz 30, tenho que fazer 32,5. É como... E, ou seja, estou sempre a comprometer a execução, estou sempre a comprometer a contração, estou sempre a comprometer ali tudo. É como diz aquela frase, técnica sem carga é demagogia, carga sem técnica é roleta russa. Tal e qual. Porque só vai dar cagada, vai dar lesão. Na certa, insistir nisso vai acabar a lesão por vir. E depois é outra coisa que neste desporto, cada vez mais, eu acho que as pessoas têm que ter consciência, e aí é um ponto negativo da atualidade. Se eu disse que estamos numa boa fase no geral, nesse caso acho que estamos numa má fase, que é
o terem pressa, o quererem tudo no imediatismo. E por estarmos na era das redes sociais, o querer mostrar para ontem, o querer ter aquela necessidade da aprovação de quem nos segue, muitas das vezes leva a que as pessoas façam cagadas e queiram dar passos maiores que as pernas, seja no treino, seja na alimentação, seja na química, seja no que for. Querem acelerar processos demasiadamente rápidos e depois o que é que acontece? Querem ser atletas, mas não pensam na durabilidade que vão ter enquanto atletas, enquanto pessoas, não é? Porque é tão bonito vermos, por exemplo, um atleta como o Jay Cutler hoje em dia ser um empresário bem sucedido e olhas para ele e ter uma estampa física digna de que ainda treina, não é aquela coisa que era, mas está bem cuidado. Um Dexter Jackson que acabou há menos tempo, mas mesmo assim perde um bocado de tamanho, mas continua a treinar bem, sem lesão. E bem de saúde. O Milos, exato, o Milos é um ótimo exemplo, E o próprio Arnold, também. Mas lá está, faz aqui um ponto é o acelerar o atleta. Ou seja, aquilo pode ser um atleta muito bom, mas tu vais queimar as fichas todas logo ao início. Ou seja, tu vais voltar a carregar com tudo. Essa é a minha principal dificuldade enquanto treinador, enquanto preparador de atletas. Quando vêm pessoas até mim, eu já nem tenho conta, já não tenho dedos, nem das mãos nem dos pés, de atletas que não foram preparados por mim, porque eu lhes disse a eles que tão cedo não iriam utilizar nada comigo, zero, porque eu olhava para eles, não tinham carcaça, tinham estrutura bonita e só porque tinham estrutura bonita já achavam que iam ser atletas. Então não espremiam, não gastavam as fichas, como tu estavas a dizer. E muitas vezes é essa a ideia que até tem de mim no cenário, que é, sou um preparador contra o uso. Não sou contra o uso, eu sou contra o mau uso. O uso exacerbado da coisa e de forma descontrolada e de forma antecipada. Quando se queima, obviamente, se quer chegar a um patamar, tem que se usar X quantidades, sim, óbvio. Mas quando se trata de malta iniciante, tem que haver ali um travão. Mas isso a culpa principalmente eu atribuo às pessoas, porque hoje em dia nós que nos escolhem, né, que escolhem os preparadores, porque hoje em dia da mesma forma que há facilidade em criar perfis, em pesquisar isto e aquilo, também há facilidade em pesquisar preparadores, ouvir um bocado ouvir um bocado o outro e perceber qual é o know-how de um, qual é o know-how do outro e qual é que é o bom, o menos bom, aquele com o qual nos identificamos. Mas também é dos preparadores muitas das vezes que querem mostrar serviço. Para poderem angariar clientes também querem mostrar serviço, então aceleram o processo de um atleta. E pá, que ele tem uma genética espetacular, e pá, vou já carregar porque este gajo vai saltar fora e vou conseguir resultado, vai virar pro e tal, e vai-me dar aqui um nome a mim como preparador. Isso, infelizmente, isso acontece. É assim, o porquê também, quem procura com a facilidade de informação que há hoje em dia, tu se quiseres procurar um protocolo de um profissional, tu facilmente encontras isso na internet. Sim. E quem procura, se calhar já tem ali uns unidos de treino e pensa assim, bom, eu quero é fazer este protocolo. Mas ele esquece que o profissional tem 15 ou 20 anos de treino em cima. E pode não corresponder ao que realmente o profissional faz. Exatamente. E nem tem... Exatamente. Mas eu acho que o pessoal hoje em dia procura muito isso, muito a informação que tem a nível dos profissionais. Sim, esquece-se do caminho todo que eles fizeram. Porque a grande maioria, por tudo aquilo que eu ouço, eles chegaram a profissionais com doses pequeníssimas. Sim. Ou seja, se calhar hoje em dia aceleram, claro, porque estão num nível competitivo que têm mesmo que ser e têm mesmo que fazer, mas chegaram àquele patamar com doses irrisórias. E depois é assim, por muito que se use, aquilo que estávamos a falar aqui não é desculpa para insucesso nenhum, mas a genética, até para a assimilação da própria química. Há pessoal que faz exatamente a mesma quantidade das mesmas substâncias e com registros de análises clínicas semelhantes, sem problemas, sem alterações, e fazem exatamente, e a resposta é completamente distinta, porque uns não têm colaterais nenhuns e têm grandes resultados, e outros a única coisa que têm é colaterais. Que às vezes há malta que tu olhas assim, tomou aquilo,
mas onde é que está aquilo? É que eu não vejo, só teve colaterais. Até para isso este desporto é ingrato nesse aspecto, mas é a realidade, é a dura realidade. Todo o desporto funciona assim, mas neste caso pior ainda porque é a toma de algo exógeno, né, que nos traz efeitos colaterais muitas das vezes imediatos. Mas a pessoa que, de forma natural, não tem resultados... Também não vai ter resultados específicos. Sim, vai ficar... Eu disse isso recentemente em público também, que é a única diferença para mim entre o culturismo natural e harmonizado é o tamanho. É praticamente o tamanho. Assim, óbvio que também a condição, também consegue-se afinar mais a condição, mas eu já tive atletas naturais que a condição de pele, a textura de pele está lá. Agora é preciso, se calhar, obviamente demora mais tempo. Demora mais tempo uma preparação. O miúdo que eu preparei o ano passado demorou 22 semanas para preparar para uma competição. Se calhar, organizado demorava 12, 14. Sabes que os atletas naturais atingem ali um percentual de gordura super baixo. As hormonas também. Exatamente. Baixar, falta muito. Exatamente. Por mais que tenhas uma quantidade razoável de comida, que tenhas gorduras, sim, ainda para tentar afeta o ambiente hormonal, quando nós estamos a um percentual de gordura, quando estamos a falar de atletas já de química, já é um bocadinho contornado, porque tu controlas o ambiente hormonal todo. Embora possa haver quem realmente sinta essas quebras mesmo para o fim. Sim, mesmo assim sente. Mas para mim é a principal diferença, porque um físico mau com química vai continuar a ser um físico mau, mas maior. É quase como uma malta que insiste, imagina, é bodybuilder, mas não quer subir também e vê uma possibilidade num men's físico ou num clássico físico. Se não tem a estrutura da categoria, eu acho que dificilmente se vai destacar. Tu raramente vês um indivíduo que era um bodybuilder razoável, mas que quis descer para clássico, a ter expressão, apenas já tinha uma boa estrutura, não quis foi aumentar o tamanho para continuar na Open. Então ficou pela clássica. Mas a estrutura tem que estar lá, o Sebum, né, que é o rei da coisa, era um bodybuilder, mas ele não quis passar o patamar, passar para o patamar a seguir. E a categoria acaba por ser escolhida um bocadinho também pelo nosso físico. Pela nossa estrutura, claro que sim. Acho que alguém queira ser clássico. Sim. Há características muito específicas. Qual é que achas que é a categoria, hoje em dia é a categoria que está mais em voga, clássico físico, né? Aquela que atrai até mais público. Se vê-se isso pelas competições. Ele tem que conseguir apresentar o físico de uma forma completamente distinta, o que não impede o culturista de saber fazer. Sempre bonito. Fica sempre. Mas se fores clássico e não tiveres isso, já não. For aquele robótico, não sai. Depois tem um bocadinho a ver ali com as proporções que se pretendem ver no culturismo, não é? Sempre a cintura fina. Sim, o rácio, o X. Evidente. Mas que ali são mais evidenciadas, ou seja, numa categoria de culturismo, se tu tiveres essas dimensões bonitas, mas não tiveres o volume necessário, sim, é escutado para trás. No clássico físico é exatamente o oposto. Exatamente. Podes não ter o tamanho máximo, ou poderias ter dentro da categoria, mas tens aquela estrutura que acaba por ser um bocadinho genética, é genético. Até a própria formação muscular, o arredondamento, o desenvolvimento muscular arredondado. E depois a condição que já é tão característica que nós temos vindo a observar, que tem sido brutal. Sempre a categoria com mais condição. Mais condição. A 212 também muitas das vezes não fica atrás. Não conseguem muitas das vezes ter aquele controle de cintura tão bom. Isso. Sabes que nas categorias acima de clássico, para eles aguentarem aqueles músculos arredondados, aquele volume todo, são feitas determinadas coisas que nos permitem ter aquela pele coladíssima. Sim. Que um clássico já está mais à vontade, quer ir ripado e quer ir ripado ao máximo. Exato. E o culturista, o que observa é que já há essa preocupação de eu quero ir seco, mas eu tenho que apresentar determinado volume. Isso não tem a ver só com os carboidratos que são feitos, mas então todo o processo da preparação. Sim.
que é. Eu sou um amante da condição. Sim. Eu sempre que vejo um atleta super condicionado, para mim aquilo salta muito. Salta à vista, porque para mim é o diferencial em quem fez realmente o trabalho como deve ser, de quem em alguma altura acabou por vacilar de alguma forma. Ou quem não fez o tempo suficiente, sim. Um bocadinho mais tempo, sim. Há malta que sofre e mesmo assim para entrar em condição. Sim, é difícil. Mas lá está, também voltamos à mesma questão, à parte genética. Há pessoas que... Eu não sei se já tiveste algum atleta ou se isso já aconteceu contigo próprio. Que é pessoas que estão extremamente bem antes de entrar no palco e lá em cima a ansiedade mata-lhes o físico todo. Ficam retidos, além da tensão propriamente para pousar, ficam retidos. Eu já presenciei algumas pessoas assim. Não tanto esse grau, talvez mais algumas semanas antes da prova. Sim, estavam... Estar a poder impecável, tu não mudares absolutamente, isso já aconteceu, não mudares absolutamente nada e de um momento para o outro o físico aparecer diferente. Sim. Tu também não sabes Mas aí está o que o atleta o que é que ele fez, não é? Sim. Não sabes, mas partindo do princípio que foi tudo feito, o único fator que fez ali é stress. Eu já presenciei, já cheguei a presenciar alguma vez. Olha, mas principalmente nas mulheres, isso eu vi, e por essa atleta eu não gosto de colocar as mãos no fogo por ninguém, mas eu quase certeza que ela não fez nada. Foi segunda-feira, eu vi-la pronta, e na altura biquíni. Não se queria tão condicionado, era um físico praia, 10, 12% de dor, né? E eu com stress, com outras coisas que aconteceram à volta da vida dela, começar a ganhar peso dia para dia, sem termos mudado absolutamente nada. Sim. Quando ela chegou ao dia da prova, mais 4 quilos, eu disse, não, mais assim. E não mudámos nada. E o único fator que eu acho que aconteceu foi o facto de realmente ter tido mais stress. Eu não acho que ela da última semana vou comer merda. Eu custa-me a crer. Alguns têm sorte. No inverso, começares a ficar vazio e essas coisas todas, ao nível de engordar. Não é engordar, é retenção de ar. Retenção de água. Não, porque eu estava a falar, porque, já cheguei a presenciar alguns atletas que cá em baixo, quando chegam ao backstage, pintamos, estão a fazer o aquecimento, até estão bem, quando se começa a aproximar, já estão ali na fila para subir e não sei o quê, quando chegam lá em cima, o estômago começa a dilatar, se começam a estressar, não conseguem pousar, então dilatam, o físico fica embaçado, não notas, assim, caramba, mas aquele gajo ali debaixo do palco estava apertado, estava tão bem. Também tens que ver a velocidade da carga, o que ele está a fazer até pré-palco. Sim. Quando ele entra, muitas das vezes ela está-lhe mesmo a entrar e ele já está lá em cima do palco. Sim. Até antes entrou só até àquele ponto e ele está excelente, mas quando começa a entrar mais sim, ele passou do ponto. Sim. E às vezes um ligeiro atraso, que isso é importante e que é uma coisa que influencia, e eu tenho essa noção, influencia um atraso, se for de 20, 30 minutos não, mas um atraso de 1, 2, 3 horas de categoria para categoria, já às vezes atrapalha muito. Quanto mais condicionado tiver o indivíduo, menor será, menos margem haverá para essas diferenças. Claro. Se alguém que tu sabes que está condicionado, mas que não está no ponto, há uma maior suscetibilidade dele em poucas horas mudar para pior. Sim. Elas serem sempre bem condicionados. Dificilmente, sim. Só tem tendência a melhorar. Sim, sem dúvida. Sim, já aconteceu com o Carlos Glória, uma das provas em que eu estava mesmo coladíssimo, por não comer, apresentar-se de manhã impecável e à tarde para tudo definhado, sabes? Ele estava condicionado, mas estava flat, Mas esse é daqueles que... É preciso obrigá-los a comer, tipo, come uma bolacha de arroz com geleia. Eu vou tapar. Mas ele pega numa colher de café, mete assim uma colher de geleia e espalha aquilo de uma maneira. Nossa. E eu, o que é que tu fizeste, rapaz? Mete quantidade de homem, pá. Essa foi a pessoa, foi o Carlos, foi essa atleta que numa das provas, depois de termos terminado a prova,
Cláudio ter ganho, chegou ao pé de mim e... Eu lembro-me perfeitamente disso. O que é que eu como agora à noite? E melhor, ele teve à espera que a prova acabasse Para me perguntar. para te perguntar que ele passou a prova. O Tiago, e eu disse, o Tiago estava lá em cima com os atletas e ele passou. Pois, preciso falar com ele. Passou, ou seja, deixou que a prova corresse toda, ainda foi um bom par de horas. Ou seja, um gajo que está ali, acaba a prova, quer é comer. Sim. Comer, beber, e ele não tocou em nada. Ele deitou-se no chão do backstage, não tocou em nada. E a preocupação dele foi. O que é que eu como hoje à noite? Não, mas Foda-se, vai comer o tempo de cima. mas isso, para o pré-competição é dos bons, que é daqueles que vais dormir descansado. Mas quer dizer, a gente tem que encontrar aqui. Quando são muito. Sim, é o ponto. Desvairados, Sim. a gente tem que os puxar. Puxar. Agora, quando são demasiado Sim. ao ponto de. Não. Acabaste a prova, vai comer qualquer coisa, Carlos. Te apetece. Sim. E ele. Não, mas tens que dizer quantidades. Eu, foda-se. Tal e qual. O que é que tu gostas de comer, Carlos? Gosto de massa, gosto de frango. Pronto, gelado, gostas? Pronto, então, 300 gramas de massa, 200 gramas de frango e comes um gelado no fim. Está bom assim? Ok. Poxa. Pronto. Quase que te liga. Olha, tenho aqui a minha namorada, ela está disponível. Achas que se eu fizer meia hora vou compatibilizar? Mas de manhã, já me estava a ligar assim. Sério? Dieta. Eu, Carlos, Poxa, não me deixas dormir? Deixa-me chegar a casa primeiro. Eu não ia competir tão cedo. Não. Mas é aquele Deixa-me chegar a aquele casa atleta primeiro. que compete logo nessa semana seguinte, mas não. Sim. Não, esse é o extremo, mas também há o outro lado. Também há aquele pessoal e tanto o atleta como o preparador que também deixa demasiado, e depois sabemos que o pós-prova é uma ótima altura para criar alguns problemas, né, a nível de saúde, mas também para tirar ótimos benefícios do pós-prova e fazer massa, conseguir massa limpa em cima e construir um ótimo físico para uma próxima preparação. E isso também acontece, tanto da parte dos atletas como da parte dos preparadores. Já vi malta que diz assim: eu sei de competição, mas o meu preparador já não me diz nada há 2 meses. Porra, mas ele não te deu uma planificação para fazeres não digo pós-prova, tipo, como estavas a dizer, na manhã seguinte, mas epá, estás aí 2, 3 dias a comer normal, epá, ou uma semana, ou se vais de férias a seguir, pronto, para respirares um bocado, mas depois convém até mesmo para o próprio benefício físico e de saúde do atleta, porque senão depois acontece aquela malta que come que nem um desalmado e depois Com 2 toques. parecem patas de elefante. Eu estava a comer Limpo. Era a minha primeira prova. Em que eu fiz ali um protocolo com insulina e com muitos Sim. parados. E eu tinha usado diurético nessa minha primeira prova, então foi enorme. Foi enorme, foi. E eu lembro-me de 3 situações. Uma era de querer dormir, as costas estavam tão cheias que a minha cabeça, não havia espaço de ficar assim. Essa era uma. A segunda foi que fui à Sport Zone comprar uma bicicleta, eu tenho que me movimentar, tenho que fazer algum cardio, então vou andar de bicicleta. Fui até lá de autocarro, na altura do meu carro, e depois vim para casa de bicicleta. Quando eu paro a bicicleta e tento sair, as pernas prenderam-se. Ou seja, como se estivessem contraídas e não consegui flexionar. Então eu, pão, A ir para sair da bicicleta. parecia uma tartaruga, olhar em volta a ver se alguém me via, ninguém me viu. E a terceira situação foi eu estar às compras de carne no talho e ver lá um pé de porco. E eu começo a olhar para os meus pés, estava de chinelo, olhar para o pé de porco. Estou igual. E está mal. Foi na altura que eu disse: olha, na altura que o preparador começou a dizer, estou a ficar com uma fodido. E ele, ok, vamos parar aqui a insulina e. Yeah. Não, também é preciso ter cuidado a carregar hidratos logo no posto. Sim. Precisa ser uma coisa gradual. E o sódio também. Por muito, Sódio, excesso de sódio também. Muito
muita comida limpa que estejas a ingerir. Sim, hidratos, sódio e açúcar são... As bochechas tapavam-me o olho. Eu ria-me e sentia a bochecha a tapar-me o olho. E não estava gordo, estava cheio. Aos olhos das outras pessoas eu estava grande. Porque eu estava com uma caixa de água completa. Mas podemos só fruta. Nós também vamos terminar. Terminas agora se quiseres, sentas-te, terminas e... Mas para terminar é como começamos. Pronto.